Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, voltamos aqui para trabalhar a Lei Maria da Penha, né? Na aula passada a gente falou sobre a parte introdutória, né? Ainda vamos continuar falando sobre a parte introdutória, né? Na aula passada falamos sobre o artigo 1º, né? Vimos a base da Maria da Penha, para que ela serve, né? Serve para coibir e prevenir a violência doméstica. A gente viu os direitos fundamentais da mulher, né? Que a mulher, por ser uma pessoa humana, né, é inerente à pessoa humana, direitos fundamentais. Então a mulher não é diferente. Então a gente trouxe alguns direitos, a lei traz alguns direitos fundamentais. Isso não independe, lembra que não depende de classe, de que classe tu é, de que raça, de que etnia, tá? Trouxe para vocês aqui que a mulher tem direito de viver sem violência, né? Respeitada a sua saúde física e mental, assegurado o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, tá? Então, esses são direitos, né, da mulher, tá, pessoal? Intelectual, moral e social. Beleza. Trouxe algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar para vocês esses direitos fundamentais, né? Eu disse ali que as agressões cometidas pelo ex, né, também foram consideradas pelo Poder Judiciário, pelo Superior Tribunal de Justiça, como Lei Maria sob a incidência da Lei Maria da Penha, tá? A retratação só diante do juiz, ou seja, a mulher só pode se retratar, né, diante do juiz. A violência, o nome da lei, né? Eu falei para vocês que tem origem, né, na questão da Maria da Penha, a Maia, uma farmacêutica que sofreu violência doméstica, né, e por isso tudo originou essa questão, essa discussão no âmbito internacional envolvendo o Brasil com a questão da violência doméstica familiar contra a mulher, que acarretou mais à frente a criação da Lei Maria da Penha, tá? Beleza? Esse é o artigo 2º, e no artigo 3º a gente trabalhou os direitos e espécies, né? Eu disse para vocês, ó, isso aqui é um rol exemplificativo. Existem outros, muitos direitos das mulheres, né? Mas a lei trouxe alguns aqui, né? Elencou os mais importantes: vida, saúde, segurança, alimentação, moradia, educação, né? Dentre outros aqui, tá? Falei para vocês que a mulher deve ser resguardada, protegida de toda forma de negligência e discriminação, exploração e violência, crueldade e opressão, né? E essa efetivação desses direitos aqui, ó, eles devem ser efetivados por um tripé, né? Família, sociedade e poder público. Esses três devem empenhar seus esforços para efetivar os direitos das mulheres, tá? Ou seja, família, o âmbito mais próximo da mulher, sociedade e o poder público, com ações, políticas públicas para que a mulher possa ter de fato seus direitos efetivados, tá? Beleza? Vamos agora avançando então para o nosso próximo artigo, que é o artigo 4º, né? É um artigo que é bem tranquilo, né? Não é um artigo que demanda muito estudo, porque é um artigo menor, mas é importante. Por quê? Porque ele nos diz o quê? Diz que a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ó, quando tu for interpretar, né, a Lei Maria da Penha, quando o Poder Judiciário, quando as autoridades forem interpretar a Lei Maria da Penha, elas deve ser interpretada conforme o fim que ela foi criada, ou seja, o fim social que ela foi criada. A Maria da Penha foi criada para quê? Para proteger, né, é, a mulher, ou seja, em virtude dessa situação de vulnerabilidade, de todo esse histórico de machismo, de vulnerabilidade em razão do gênero. Nesse caso, então, pessoal, sempre que alguém for interpretar, chegou um caso lá no Poder Judiciário, né, discutindo uma questão da Maria da Penha, sempre que o juiz tiver alguma dúvida, alguma questão, ele deve buscar o quê? O fim social pelo qual esta lei foi criada. Qual é o fim social que essa lei foi criada? Proteger, resguardar, né, a mulher e dar uma resposta ao agressor, né, à violência doméstica familiar contra a mulher. Ah, beleza? Então, ó, interpretar os fins sociais, né? Sempre considerando o quê, pessoal? Considerando a condição peculiar, né, de mulher em situação de violência doméstica. Tu sempre deve levar em conta, olha, essa lei foi criada para isso, né? E eu estou trabalhando aqui com uma situação muito peculiar. Eu estou trabalhando com uma mulher em situação de violência doméstica. Então, isso deve ser considerado quando estiver em discussão, ou num processo judicial, ou numa política pública que vai ser implementada pelo poder legislativo, pelo poder executivo, né? Estão discutindo uma lei,
né, na Câmara de Vereadores sobre política pública de proteção, né, das mulheres, sobre a situação da mulher e violência doméstica e familiar, e isso deve ser considerado. Então, deve ser considerado o quê? Os fins sociais, né, da Lei Maria da Penha e a situação peculiar, a condição peculiar de que esta mulher está em situação de violência doméstica e familiar, tá? Então, lembre-se, quando eu vou interpretar a lei, eu considero os fins sociais que a lei foi criada e a situação peculiar, a condição peculiar de mulher em situação de violência doméstica. Esse é o nosso artigo 4º, que traz a forma pela qual a lei deve ser interpretada, ou seja, em prol da mulher, sempre visando proteger, resguardar a mulher, nunca desproteger a mulher, tá? Beleza. A exemplo disso, eu trouxe para vocês algumas decisões aqui do STF, do STJ, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, tá, pessoal? Eu coloquei para vocês aqui embaixo, aqui, ó, vocês podem ver, né, que aqui eu coloco o abreviado, mas eu sempre coloco aqui para vocês se orientar, né, nas siglas, tá? Beleza, vamos lá então. Ó. A Lei Maria da Penha, o que o STJ, o STF dizem? Que ela é aplicável à violência contra a mulher trans. Inclusive, eu já falei isso para vocês, né? Lá numa primeira aula a gente pincelou isso. Tá? E o que o STJ disse? Olha, a violência ela é baseada no gênero e não no sexo biológico. Se tu olhar o sexo biológico, é claro que tu não consideraria, né, a mulher trans mulher pelo sexo biológico, né? Quando tu olha o sexo biológico, masculino, feminino, tu restringe o âmbito, né, do conceito de mulher. Né? A lei ela trabalha com o conceito de gênero, não de sexo. Gênero é maior, né? Gênero é um âmbito maior, ou seja, o gênero feminino, né? Eu me reconheço como tal, né? E por isso muitas vezes que a mulher trans que se reconhece, né, pelo gênero feminino, ela acaba também sofrendo esta violência doméstica, entendeu? Em virtude do gênero, ou seja, ela é oprimida, ela é agredida em virtude de estar no papel de mulher. Tá? Por isso que o STJ disse: olha, nesse caso, a gente não deve considerar o sexo. E a lei não considera o sexo, a lei fala de gênero. A gente vai mais à frente, agora no artigo 5º, que a lei traz um conceito do que é a violência doméstica, e ela fala aquela violência que é sofrida por ação ou omissão baseada no gênero, não é baseada no sexo. Inclusive, na prova, eles vão trocar isso, e vocês têm que ficar ligados, tá? Então, pessoal, ó, o que o STJ chegou a questão lá da mulher trans, né? E aí no STJ, para dizer se aplicava a Lei Maria da Penha ou não. E o STJ disse: olha, se eu olhar o sexo apenas, o sexo biológico, não se aplicaria. Mas a lei fala em gênero, e a questão é de gênero, é proteger o gênero feminino. Então, nesse caso, eu aplico também para a mulher trans a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha protege também a mulher trans, né? Porque a questão é de gênero. E inclusive um ministro disse, olha, é mulher, né? Mulher trans, mulher se aplica à Maria da Penha, tá? Então esse é um exemplo da interpretação da lei, ou seja, eu devo buscar o fim social, né? Então o fim social era proteger a mulher, né? Em razão do gênero, inclusive abarcando a mulher trans, tá? Beleza, então. Vamos evoluindo, então. Agora eu trouxe para vocês aqui este artigo, que aí já é um artigo maior, né? Que é o artigo uh, quinto, né? Isso, é o quinto, que já é aqui, ficou terceiro, mas não é o terceiro, tá, pessoal? É o artigo quinto, que eu esqueci de trocar, tá? Que é um artigo bem importante, tá? Que cai seguido em prova, por quê? Porque ele vai nos trazer o que é o conceito de violência doméstica e familiar e onde ela ocorre. Depois a gente vai ver as formas de violência, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. Ó, o que é violência doméstica? Quando perguntarem para vocês, o que é a violência doméstica e familiar? O que significa isso? Quando que ocorre? Quando que eu sei que ali vai incidir a Lei Maria da Penha? Ó, o que é qualquer ação ou omissão, ou seja, um fazer ou não fazer. Às vezes eu não fazendo alguma coisa, eu também cometo a violência doméstica. Tá, pessoal? Tranquilo? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Olhem só aqui, não é baseada no sexo feminino, é baseada no gênero feminino. Então, eu não trabalho com sexo, eu trabalho com gênero, tá? Que cause, né, no caso a mulher, dano patrimonial ou moral,
sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou aí já chegando numa seara mais grave ainda, né? Que cause morte ou lesão da mulher. Então, pessoal, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, né? Ou seja, eu fiz algo ou eu deixei de fazer algo, né, para a mulher, baseado na questão de gênero, né, porque em tese assim aquela visão de que a mulher está submissa ao homem, tá, baseada na questão do gênero, né, e isso causou à mulher um dano moral, patrimonial, um sofrimento físico, sexual, psicológico, ou morte ou lesão. Isso é a violência doméstica. Se acontecer isso aqui, nós podemos dizer que estamos diante de uma violência doméstica e familiar, tá? Beleza? Tranquilo? Então, esse é o conceito de violência doméstica e familiar, tá? Qualquer ação ou omissão baseado no gênero que cause, né, a mulher dano patrimonial ou moral, sofrimento físico, sexual, psicológico, ou, mais grave ainda, morte ou lesão, tá? Onde isso pode ocorrer? Em qual lugar? Em qual âmbito? Ah, em qualquer lugar, né? Em qualquer relação, né? Uma relação empresarial, uma relação de trabalho, uma relação familiar, é em qualquer lugar que acontece que a Lei Maria da Penha vai incidir ou não? Não, a lei traz basicamente três âmbitos de incidência da Lei Maria da Penha para a gente se situar. Tá? Olha só, primeiro, no âmbito da unidade doméstica, o que é unidade doméstica? É aquele lugar onde há um convívio permanente de pessoas, né? Com ou sem vínculo familiar. Ó, aqui você tem que ficar ligado. Não precisa ter vínculo familiar, né, para estar dentro do âmbito da unidade doméstica, né? E que aquelas pessoas ali esporadicamente são agregadas, ou seja, esporadicamente estão ali naquele âmbito, né? O exemplo que eu trago para vocês aqui é da empregada doméstica. A empregada doméstica pode sofrer violência doméstica ou familiar, né? No âmbito da Lei Maria da Penha, tá? No âmbito da unidade doméstica, ou seja, ela está ali num lugar de convívio permanente, né? No caso, ela não tem vínculo com a família, mas ela está ali esporadicamente agregada, ou seja, ela vai ali trabalhar, né? Não todos os dias, às vezes, mas vai ali. Então, esse exemplo aqui no âmbito da unidade doméstica, o exemplo mais claro para a gente visualizar é o da empregada doméstica, tá? No âmbito da família, pessoal, o que eu considero, segundo a lei, o âmbito da família? O que eu considero família, conforme a Lei Maria da Penha? Ó, são ou aquelas pessoas que são ou se consideram aparentados, tá? Então, é o meu parente ou aquele que eu considero parente também, para a Maria da Penha, é considerado, está no âmbito da família, pode também sofrer uma violência doméstica, né? Então, são aqueles que são ou se consideram aparentados, né? Unidos por laços naturais, né? Ou seja, pelo sangue, né? Afinidade, né? Eu considero, ou por vontade expressa, tá? Pela lei, tá? Então, vocês podem ver aqui que, inclusive, pode ser um sangue, né? Adoção, né? Ou, né? Eu tenho afinidade, eu considero meu familiar, meu parente, né? Meu irmão, meu primo, né? Então, pessoal, para vocês verem que a Maria da Penha, no âmbito da família, ela não considera família somente o sangue. Considera, além do sangue, afinidade, vontade expressa, tá? Tranquilo? Beleza. O próximo âmbito de incidência, onde pode ocorrer a Maria da Penha, é em qualquer relação íntima de afeto. Qualquer relação íntima de afeto. Ou seja, pessoal, que o agressor conviva ou tenha convivido com a mulher, né? Independentemente de coabitação. Aqui é o pega-ratão, porque eles falam que depende de coabitação, tu tem que estar morando junto com o agressor. Não precisa, tu pode conviver com ele, ter uma relação com ele, íntima de afeto, e não estar convivendo, cada um morar na sua casa. Não tem problema nenhum. Inclusive, pode ser o ex. Lembra daquele exemplo que eu dei atrás lá? Né? Ó, o agressor conviva ou tenha convivido com a mulher. Então pode ser um ex, mas se te agrediu em virtude dessa relação pretérita, nessa, em virtude dessa questão baseada no gênero, o agressor vai responder pela lei Maria da Penha. Por quê? Porque tinha uma relação íntima de afeto, conviveu com a mulher, né? E não depende de coabitação, não depende de estar morando junto, tá, pessoal? Beleza. Trouxe para vocês aqui algumas decisões do STJ que nos mostram isso, tá? Ou seja, ó, a mãe vulnerável e as filhas agressoras, nesse caso aqui, quem é o sujeito ativo que comete a violência? Mulher. Lembra que o sujeito ativo pode ser mulher,
tá? E homem, né? No exemplo aqui é mulher, e a vítima aqui tem que ser mulher, é a mãe vulnerável, e essa relação baseada no gênero aqui, de submissão, que as filhas acabavam por agredir a mãe vulnerável, e aí o STJ acabou estendendo a incidência da Lei Maria da Penha também nesse caso aqui. O neto contra a avó, também aqui, incidência da Lei Maria da Penha, e o neto da patroa contra a empregada, né, da sua avó. Então, o neto da patroa ali, né, acaba por praticar violência doméstica contra a empregada da sua avó, no caso, né? Então, também aqui foi considerado incidência da Maria da Penha. Lembre só, na unidade doméstica, ó, o neto contra a empregada, tá? Então, pessoal, deixar bem claro para vocês isso, bem sedimentado isso, deem uma olhada boa aqui, tá? Porque é importante pegar esses bizu aqui, que a prova normalmente ela nos cobra o quê? Elas nos cobra isso aqui, ó, né? Sobre a questão da violência, ó, contra, né, a mulher, né, no âmbito da Maria da Penha. O que que eles nos perguntam? Normalmente, né, o que é, né, a violência, que a gente já viu ali, né? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause dano patrimonial, moral, sofrimento físico, psicológico, tá? A morte, a lesão, tá? Outra coisa, né? O que é, né? Onde pode ocorrer, tá? Isso aqui também é uma questão que eles perguntam seguidamente, né? O local, né? E depois a gente vai estudar mais à frente as formas de violência. A gente vai esmiuçar, né? O que é a violência física, o que é a violência moral, o que é a violência psicológica, o que é a violência sexual, patrimonial, tá? Então a gente vai estudar isso também, tá? Beleza? Então finalizo por aqui esse bloco. No próximo bloco a gente dá continuidade ao nosso curso e a Lei Maria da Penha, tá? Um abraço e até a próxima.